Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, ao vivo pela sua rede Século XXI. Estamos continuando recebendo muitas mensagens via WhatsApp, também por e-mail e telefone. Algumas perguntas que acabam chegando, isso acontece todo o programa, algumas perguntas que não estão relacionadas com o tema da noite, a gente não consegue responder, o nosso tempo é muito curto. Mas se você ficar ligadinho no nosso programa, a gente sempre volta nesses assuntos. Vira e mexe algum programa, alguma pergunta que chega aqui não dá para responder hoje, a gente acaba respondendo na semana seguinte, assim por diante. E vale lembrar que todos os nossos programas sempre estão disponíveis no portal da Rede Século XXI. Lá no portal rs21.com.br, basta acessar, clicar em programas, acha lá o programa Eclésia e nossos vídeos estão disponíveis. Todos os vídeos, inclusive esse programa mesmo, estará disponível em breve, também para que você possa assistir pela internet. Padre Guido, vamos conversar mais um pouquinho então aqui. Sim. Uma coisa que eu queria entender, e queria que o senhor ajudasse a gente nesse assunto, o sacerdote, a vida religiosa como um todo, é uma graça de Deus, é uma alma escolhida por Deus. Mas também requer o nosso esforço, o preparo do candidato, tudo mais. Como que a gente mede essa eficácia, vamos dizer assim? A eficácia do ministério sacerdotal depende única e exclusivamente do esforço humano ou depende única e exclusivamente da graça divina? Como que a gente faz para dosar e equilibrar essa história aí, Padre Guido? Exato. Vamos tirar esta palavra unicamente, porque é claro que a vocação é um dom gratuito que vem da parte de Deus e a vocação para a vida religiosa ou sacerdotal não é uma vocação comum. É uma vocação que nós chamamos logo de especial e que tem algumas características fundamentais. Em primeiro lugar, se trata de uma doação total de si mesmo para o serviço de Deus. Por isso, nós gostaríamos de pensar que a santidade acompanha exatamente o estilo de vida de todos os padres do mundo. É claro que o sacerdote é pessoa humana, ele também é fraco, ele também precisa se alimentar da graça de Deus. E nós sabemos que tem todos os meios possíveis para que isso aconteça. Como também conhecemos o outro lado da medalha, quando o sacerdote se torna, digamos a palavra, indigno, digamos assim, do seu ministério. Isso não tira, porém, o fato que ele é padre. Em poucas palavras, até um sacramento administrado por um sacerdote que está em pecado grave é válido, porque não interfere sobre o efeito do sacramento. Porque... Então, mesmo que o sacerdote não esteja vivendo uma vida como deve, como Sim. o seu ministério pede, não está em estado de graça, o sacramento que ele celebrar é válido. É sempre válido, sim. Porém, fica uma coisa, digamos assim, absurda, que um sacerdote não esteja digno não seja digno da sua vocação. Porque temos todos os meios para alimentar a alegria da nossa consagração sacerdotal nas mãos de Deus. Sobretudo, o momento mais importante é a Eucaristia de todos os dias. E deve ser o momento central exatamente da nossa Santa Missa, o nosso encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Aliás, Eric, nas constituições, isto é, as regras que o Santo Aníbal Maria de França escreveu pessoalmente para a congregação feminina por ele fundada das Irmãs Filho do Divino Zelo, no capítulo que fala da Eucaristia, e olha, para mulheres, freiras, Padre Aníbal escreveu esta frase: o dia mais triste na vida de uma religiosa, filho do Divino Zelo, deve ser considerado aquele dia no qual, mesmo por motivo de força maior, a religiosa não pode receber a comunhão. Olha só. É aí que nós notamos, não digo o segredo, mas o fundamento de uma santidade que é eucarística. Padre Aníbal era um santo que vivia, digamos assim, da Eucaristia. Hoje é mais conhecido no mundo inteiro como pai dos órfãos, inclusive até como padroeiro das vocações. Eu ia te perguntar isso, Padre Guido. Esse título de padroeiro das vocações já é oficialmente entregue ao Santo Aníbal ou ainda é um processo? Como é que funciona isso?
Ecco, usamos essa sua expressione, è un processo che sta correndo no Vaticano. Certo. Porque uma vez que o padre Aníbal foi reconhecido como santo e apresentado ao mundo inteiro como o homem que deu a sua vida pela oração, pelas vocações, eis que há um caminho, agora um processo, usamos esta palavra, que está correndo no Vaticano com a aprovação e o bem-estar também de tantos cardeais e bispos, para que Santo Aníbal Maria de França seja escolhido como padroeiro das vocações para o mundo inteiro. Então, quer dizer, se algum religioso tiver vontade de fazer parte, ou conhecer mais a família dos rogacionistas, certamente será uma pessoa dedicada também a trabalhar pelas vocações na igreja. Sim, porque esse que é o carisma que nos caracteriza dentro da igreja. Repito, são tantos os carismas, um mais belo do que o outro, né? Uma grande variedade, dizia uma expressão assim como um jardim, cheio de flores perfumadas, que uma flor não é a outra, mas faz parte do jardim. Deus inspira para determinadas pessoas um carisma. São Camilo, por exemplo, recebeu o carisma da assistência aos doentes. E a gente vê até hoje os padres camilianos que Exato. administram tantos hospitais pelo país. Sim, os salesianos com a juventude e a educação das crianças, etc. Aliás, desculpa interromper o senhor, mas o senhor lembrou dos salesianos. Dom Bosco tinha um pensamento interessante sobre a vocação, porque realmente é uma honra para uma família ter um sacerdote. O que ele dizia sobre isso, Padre Guido? Exato. Respondo logo, mas gostaria de dizer que Dom Bosco era grande amigo de Santo Aníbal Maria de França. Ah, eles eram amigos? Sim, olha os que dois legal. se entendiam exatamente. E Dom Bosco, mesmo não sendo rogacionista, ele deixou bem claro uma expressão: o melhor presente que Deus pode dar para uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer para os fiéis que Deus um dia vai entregar aos seus cuidados pastorais. Olha só. Portanto, meus irmãos, se alguém dissesse, padre, é verdade, faltam os padres um pouco, os seminários meio vazios, mas, padre, eu não posso fazer nada, eu já sou casado, eu já tenho uma minha família, já realizei os meus ideais, então o problema não me interessa. Não, meus irmãos. A oração pelas vocações é de todos. Se dentro da tua casa uma criança, um adolescente, um jovem ou uma jovem manifesta um desejo de consagrar-se a Deus, a tua casa deve ser o primeiro seminário. A tua casa deve ser a primeira casa de formação. E você deve sentir-se orgulhoso de dar o devido acompanhamento a este tipo de vocação não comum, mas especial, que Deus está entregando aos teus cuidados. Que bacana. Eu quero agradecer a oportunidade, aproveitar a oportunidade e agradecer a dona Maria Aparecida da Silva. Ela é da cidade de Sapezal, do estado do Mato Grosso. Eu falei agora há pouco sobre a necessidade e como funciona aqui na Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus em relação aos nossos sócios, e ela atendeu o nosso apelo e ela se tornou sócia. Muito obrigado, ela acabou de se tornar sócia, então nossa nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, a Maria Aparecida da Silva, de Sapezal, do estado do Mato Grosso. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida? Padre Guido, eu queria que o senhor falasse agora, voltando então à história da festa, da oração pelas vocações, da necessidade que o Papa Paulo VI viu, e lá em 1963 já pensou em separar um dia especial dedicado às orações pelas vocações. Parece ter um texto bíblico tirado de Êxodo que tem tudo a ver com essa história. Explica pra gente. Sim. A partir daquele ano, 1963, quando o saudoso Papa, hoje beato Paulo VI, instituiu o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, o Vaticano, através, naturalmente, do Santo Padre, o Papa, publica todos os anos, em ocasião do Dia Mundial de Orações, uma mensagem assinada pelo Papa. E o Papa Francisco
acaba de divulgar a sua mensagem, uma mensagem muito bela, que ele fez questão de tirar como motivo inspirador de algumas expressões do segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, e que narra toda a história da saída. Êxodo significa a saída, né, do povo de Israel, que vivia como prisioneiro no Egito e que iniciou uma longa caminhada pelo deserto, cheia de aventuras, nem sempre bem-sucedidas, inclusive, né, por 40 anos, até chegar na Terra Prometida. Então, esta saída do Egito, o Papa Francisco a interpreta como a saída para um ideal de vida. Para a missão, Para a tudo mais. missão, exato. Para ir ao encontro daquela pessoa que precisa. Para mostrar que você é capaz de doar o seu sorriso, o seu trabalho, o seu serviço para alguém que precisa conhecer como é bom sermos cristãos. Por isso, deixar-se vencer pela ação de Deus e sair do nosso egoísmo. Quando um jovem conhece e experimenta o valor até deste sacrifício, desta saída, para a maior glória de Deus, vai se sentir plenamente realizado. Por isso que o Papa pegou este texto da saída do povo para dizer bem claro, vamos nós também sair de nós mesmos. Às vezes nós ficamos vinculados a um círculo de amizade, a uma cidade, a uma situação, a um escritório, às vezes, né? Vamos deixar, digamos assim, isso um pouco de lado e vamos à procura daquela pessoa que está precisando de nós. E o senhor falou de citação bíblica. Tem uma passagem bíblica que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo citou várias vezes, que fundamenta mesmo essa necessidade das orações pelas vocações, Padre Guido? Sim, está citado no Novo Testamento em duas passagens, o evangelista Mateus e o evangelista Lucas. Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 a 38, diz o seguinte, que Jesus, mostrando um campo cheio de trigo já bem amadurecido, que quase estava até caindo porque faltavam nem os ceifadores, e Jesus disse para os seus apóstolos, a messe é muita, os operários são poucos. Rogai ao dono da messe para que envie os operários. A linguagem de Jesus, simbólica, queria dizer exatamente que o campo de trabalho do mundo inteiro é imenso, mas faltam os bons operários, faltam os sacerdotes, as pessoas de vida consagrada, os bons pais de família. E diante desta falta, há um grande remédio que o mesmo Jesus aponta, meu amigo Eric. Sim, padre. A oração. Rogate, em língua latina, rogai, em português, ao dono da messe para que envie os operários. Portanto, quando se reza pelas vocações e se reza do profundo do nosso coração, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a sermos nós os bons operários, também no nosso pequeno mundo, que pode ser exatamente a família, que pode ser ainda uma insegurança, estamos à procura de um ideal. Sermos, porém, bons operários com o exemplo de vida, não usando uma máscara de falsidade ideológica, mesmo reconhecendo os nossos limites, dizer a Deus que somos capazes de sermos hoje melhores e diferentes de ontem, mesmo quando tropeçamos e caímos. E depois, além de dar este belo exemplo, rezar para que esta vocação possa contagiar também o coração de tantos jovens, de tantos adolescentes, para ver aquele que é o grande desejo da Igreja, que todos tenham devido acompanhamento com numerosas e santas vocações. E além do apoio espiritual, que é importantíssimo, na qual a gente dedicou todo o programa de hoje para falar sobre isso, ajuda material, necessária mesmo. Quem sabe você não consegue ajudar também uma vocação religiosa?
De repente, um seminarista que precisa viajar para fazer um encontro, que precisa ficar hospedado numa cidade que não é a dele. Quem sabe com esse tipo de ajuda material e física, você também pode colaborar com as vocações na igreja. A gente já está encerrando nosso programa, Padre Guido, já chegou a hora do senhor nos dar a bênção. Só queria deixar um recadinho rapidinho. Muita gente com dúvidas sobre vocações, querendo mais informações sobre a congregação dos rogacionistas. Vamos combinar. Manda e-mail para a gente, para o Eclésia. Vamos concentrar aqui no eclésia@rs21.com.br, que é o e-mail do programa, porque o Padre Guido recebe todos esses e-mails. Depois ele responde na medida do possível durante a semana por e-mail. eclésia@rs21.com.br é o nosso e-mail. Então vamos concentrar aqui. Dúvidas, maiores esclarecimentos, mais esclarecimentos que possam ser necessário, o Padre Guido faz durante a semana, tá certo? Vamos concentrar aqui que acaba chegando no Padre Guido. Por favor, Padre Guido, a bênção. É sério, como sempre, vamos dar um abraço a todos, especialmente a Duarte, que está de aniversário, né, lá de Passos, e ao casal Pedro de Oliveira e Dona Lúcia, aqui de Valinhos, que estão ansiosos também de conhecer tantas coisas belas através da catequese do nosso programa Eclésia. Para todos, o meu abraço fraterno e, como sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Só deixando bem claro, então, pedir para todo mundo rezar para esse sacerdote aqui, ó, que depois da manhã faz 42 anos, está aqui, ó, Padre Guido. Gente, isso aqui foi na missa, sua primeira missa que o senhor celebrou, Padre Guido? Na ordenação sacerdotal. Na ordenação sacerdotal mesmo. Sim. Olha, há 42 anos atrás, então, essa foto aqui do Padre Guido, recém-ordenado, que o senhor possa continuar trabalhando aqui conosco, Padre Guido, nos ajudando e ajudando todos os nossos telespectadores com o seu trabalho de catequese e de apoio mesmo, assim, a todos nós aqui. Muito obrigado, viu, Padre Guido? Não se esqueça, então, de rezar pelo Padre Guido, pelo seminarista que aqui nós apresentamos. Porque na semana que vem, Padre Guido, nós vamos ter um assunto interessante aqui no programa que também tem tudo a ver com o senhor. Há 70 anos, a gente está lembrando, nesse ano de 2015, 70 anos do fechamento daquele campo de concentração nazista chamado Auschwitz, que ficava na Polônia. Então, há 70 anos, terminaram, graças a Deus, as atividades daquele campo de concentração chamado Auschwitz, na Polônia, que matou tantas e tantas pessoas, a maioria delas judeus e outros povos, também inclusive cristãos. O pai do Padre Guido foi prisioneiro lá em Auschwitz. O pai do Padre Guido foi prisioneiro lá em Auschwitz, estava lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando terminou essa história, que os russos chegaram lá em Auschwitz para libertar o povo. Toda essa história a gente vai contar na semana que vem. Por quê? Porque a gente também tem uma entrevista com um sobrevivente de Auschwitz, um ex-prisioneiro de Auschwitz, sobrevivente, brasileiro. Nós gravamos uma entrevista com ele, a gente vai exibir então na semana que vem. O Padre Guido comentando esse importante episódio da história, esse regime totalitário chamado nazismo, a relação da família dele, como eu acabei de dizer, o pai, e o que a Igreja Católica tem a ver com isso. Por exemplo, o Papa Pio XII, né, que é tão caluniado em relação a isso. Será que realmente é verdade tudo o que dizem do Papa Pio XII? Ou ele acabou ajudando alguns judeus a serem salvos nesse período? Olha, é assunto para a semana que vem. Então, uma boa semana para vocês. A gente se encontra na semana que vem para conversar sobre isso. Muito obrigado pela participação de vocês conosco nessa noite. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.